Gravando, né? Vamos lá, gente. Apocalipse 1, 9. Vamos fazer a leitura e em seguida a gente começa, então, a ter um pouco mais de entendimento sobre isso. A gente começou semana passada o livro de Apocalipse e eu falei para vocês que Apocalipse significa o quê? O livro de Apocalipse vai falar sobre quem? Sobre quem que Apocalipse Jesus. vai falar? A revelação de Jesus. A revelação de Jesus. Então, Apocalipse não vai revelar um mundo caótico, Apocalipse não vai revelar a destruição da terra, Apocalipse não vai declarar quem é o anticristo, Apocalipse não vai dar pra gente quem é a besta, né? O Apocalipse vai revelar para nós quem é Jesus Cristo, não é isso? E nós falamos bastante semana passada sobre isso e nós vamos entender isso de forma muito prática dentro da palavra, tudo isso. E aí a gente leu os primeiros versículos até o versículo 8, né? Então hoje a gente começa a partir do versículo 9. E diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. E sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E seus olhos eram como chama de fogo, e seus pés era como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. E tinha em sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Então nós vamos parar aqui um pouquinho, porque a gente vai ter entendimento então do que Deus está falando conosco aqui. Cíntia, Graça e Paz, que entrou aí depois. Obrigada, viu? Ó, Deus abençoe pelo presente que você mandou. Pastor Edson, não sei se eu cumprimentei. Kelly entrou também, boa noite. Deus abençoe Obrigado vocês. pelos vídeos, gente. Olha lá, o pastor Toninho tá feliz da vida, viu? Ó, só todo cheio com os livros que recebeu de presente de aniversário. A gente depois tem que falar para ele emprestar um pouquinho pra gente também, né, de vez em quando. Então vamos lá. Então nós vamos falar hoje sobre esse início dessa visão que o nosso irmão João ele está tendo e essa visão e quem está falando com ele então pede para que ele então comece a relatar isso de forma escrita, né? Para que ele mande cartas para essas 7 igrejas. Então ele começa falando isso. Então vamos voltar lá em cima. Para quem entrou aí, se tiver aí com o caderno ou a folha de sulfite, deixa aí do lado. Eu vou fazer novamente a leitura e esse exercício que eu queria que vocês todos fizessem comigo, peguem essa folha branca que vocês deixaram aí separado e a caneta de vocês, Apocalipse 1, do 9 até o versículo 20, isso
Isso mesmo, pastor, obrigada. Então, nós vamos agora, a partir dessa leitura, eu vou pedir para que vocês façam um desenho para mim a respeito da figura do Filho do Homem. Então, conforme a gente for falando, vocês vão desenhar o que está falando sobre essa figura do Filho do Homem, tá bom? Então, eu vou ler novamente. Quando a gente chegar nessa parte, eu gostaria que vocês, então, começassem a desenhar, segundo o entendimento de vocês, essa figura que João está vendo, está descrevendo para nós, tá bom? Eu vou ler novamente e a gente vai chegar lá no trecho e aí a gente vai começar a desenhar. Todo mundo aí com os cadernos e as folhas do sulfite, e se puder ir fazendo com cores diferentes, né, as partes, façam para que vocês entendam melhor. Se não tiver duas ou mais canetas, façam com uma só também, não tem problema. Então vamos lá. João, de novo, eu vou ler, tá? 1:9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem estava falando, com quem falava comigo. E voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés. Então, a primeira descrição é a figura, então, do filho do homem, de um homem, né? Façam aí um desenho de um homem, façam o formato, né, de um homem em pé. Façam um homem aí, se for de pauzinho, não tem problema, tá bom? Faz aí do jeito que for. Elisa, não desenho nem uma casinha. Nem eu, Dri. Faz aí do jeito que você conseguir. Pode fazer assim, sabe? De pauzinho, sabe? A bolinha, o pauzinho, não tem problema. Pode fazer assim. É só para que a gente tenha um desenho que vá fixar para nós o entendimento dessa visão. Vocês vão ver que legal depois, que vai ficar bem mais fácil até para a gente estudar. Façam aí do jeitinho de vocês. Eu também não sei fazer nem casinha. Concordo em gênero, número e grau. Então, a primeira coisa é um homem de pé, não é isso? Que é semelhante a um filho de homem. Então, tem um formato humano. Com uma veste, então a roupa dele chegava até os seus pés. Então, façam aí um vestido bem grande. Era uma túnica, era um vestido que esse homem usava, né? Até os pés. Então, coloca lá o vestido dele até os pés. Então, é um homem e ele está vestido com uma roupa, com uma túnica que chega até os seus pés. Em algumas traduções, uma veste talar, né? Que é essa questão do vestido mesmo, é como se fosse uma túnica bem grande, inteiriça, que vai até os pés. Depois que ele vê isso, ele fala assim: e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então, esse cinturão de ouro não estava na cintura, ele estava ao redor do peito do homem. Então, ele está nessa altura do peito aqui. Então, desenhe um cinto no formato que você achar melhor aí, na altura do peito do homem. Então, tinha um cinto ao redor do seu peito, em cima dessa veste dele, desse vestido. Então, tinha um cinto que estava ao redor do peito dele, ao redor do peito. Ok? Agora vamos para a cabeça. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã. Então, a cabeça, nessa parte aqui de trás da cabeça, ó, e os seus cabelos eram brancos como a lã. Então, faz aí o formato da lã, né? Faz aqueles gominhos assim, como se fosse da lã. Põe assim, né? Faz uns cachinhos aí parecendo a lã da ovelha. Faz aí. Se você quiser até escrever, né? Porque se a gente não tem a cor de lã branca, a gente escreve, né? Cabelos e a cabeça como lã. Para quem escreve aí do lado, pode colocar para descrever melhor para vocês.
Então, vamos pegar do início. Então, era um homem, semelhante ao filho do homem, com uma veste que chegava até os seus pés, então ele tinha um vestido. O cinturão dele era um cinturão de ouro que estava ao redor do peito, e a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Então, quando fala de lã e neve, está falando de quase transparente, porque a neve, o branco dela chega a ser transparente quando a gente vê de perto. E agora vai falar dos olhos, ó. E seus olhos eram como chamas de fogo. Então, no lugar do olho, você não vai desenhar um olho normal. Você vai desenhar uma chama de fogo. Põe aí no lugar do olho, coloca uma chaminha de fogo aí. Desenha uma chama de fogo. Como se o fogo tivesse queimando, né? Aquela chaminha do fogo. Desenha no lugar do olho chamas de fogo. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Fizeram aí o olhinho? Se tiver alguém com muita dificuldade aí no desenho, fala que a gente para um pouquinho. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Então, coloca lá nos pés, também não dá pra gente descrever aí no lápis, porque vocês não têm essa cor aí talvez, mas coloquem o pé e coloca do lado assim, bronze, como numa fornalha, porque ele estava incandescente, né? O pé dele era da cor de um bronze quando ele está aquecido. Então, muito provavelmente aquele tom de avermelhado, aquele tom de bronze mesmo, não sei nem descrever a cor direito. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. E a sua voz como o som de muitas águas. Então, da boca, você faz como se fosse um formato de uma cachoeira ou o formato de um mar, né, bravo, fazendo ondas. Coloca alguma coisa aí na boca ou desenha uma boca e coloca do lado que era o som, né, a voz, né, o que sai da boca. Então, coloca uma seta assim, ó, o que sai da boca dele é como Isso, som. fala de novo dos pés. Os pés é como o bronze numa fornalha ardente. Então, você pode fazer o formato do pé e colocar uma indicação assim do lado. Bronze numa fornalha ardente. Bem avermelhado, né, cor de bronze. Bronze na fornalha ardente. E a voz dele, né? Então desenha a boca e desenha como se estivesse saindo alguém falando alguma coisa. E aí o som da voz é como de muitas águas. Então coloca o desenho de uma pequena cachoeira ou o mar, né? Fazendo ondas, que também faz barulho, de muitas águas. Era a voz dele. Aí você coloca um braço, porque vai falar assim, ó, tinha em sua mão direita 7 estrelas. Então, você coloca um braço aí com uma mão do lado direito. E na mão dele, em cima da mão dele aberta, se você conseguir desenhar, você coloca o desenho de 7 estrelas. Então, a voz era como de muitas águas. E aí, ele tinha em sua mão direita 7 estrelas. Então, você faz um braço nesse homem, coloca uma mão direita, de preferência, o lado direito dele, e tinha 7 estrelas na mão dele. Então, você coloca como se fosse o desenho na palma da mão aí, você coloca 7 estrelas. Se não souber desenhar estrela, pode, né, fazer só um rabisquinho assim, 7 rabisquinhos diferentes, né? Que aí vocês vão saber que são as 7 estrelas. Aí vai falar de novo da boca. Então, você colocou ali o som de muitas águas, né, da boca, que era o som da sua voz. Tá ficando bom, hein, pastor? Pastor daqui a pouco vai mostrar o dele. Vamos lá. Da boca dele saía agora uma espada. Então, quem desenhou a água para um lado, desenha do outro. Então, agora da boca dele saía uma espada. Desenha uma espada
que ela tem o fio, né, de 2 gumes, é porque ela corta dos 2 lados. Então, ela não é uma faca igual a faca que a gente tem, que de um lado é a lâmina que corta e do outro lado é reto. Não, a espada de 2 gumes é aquela espada que a gente vê nas lutas de guerra aí, né, que ela corta dos 2 lados. Ela tem o corte, né? A faca é dos 2 lados. Então, da sua boca, você desenha saindo da boca dele assim, ó, uma espada que sai, que é de 2 gumes, que corta dos 2 lados. Juju, segura aí, você entrou, a gente tá desenhando, tá bom? Segura aí. Depois você desenha também o seu desenho, tá bom? A gente tá fazendo a imagem aqui que João tá descrevendo sobre Jesus. Quem entrou aí não tá entendendo nada. Então, da boca dele saiu uma espada afiada de 2 gumes. A sua face, o rosto dele, era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Em algumas traduções, o sol do meio-dia, né? Então, no rosto que você fez aí de Jesus, faz um monte de raios, né? Como se fosse o sol. Quem tiver com caneta diferente, tiver amarelo, alguma coisa assim, faz como se fosse o sol. O rosto de Jesus é como o sol no seu fulgor do meio-dia, né? Aquele sol que tá estralando. Sabe quando a gente fala assim, nossa, hoje o sol tá estralando, tá com todo o seu fulgor, tá com toda a claridade. Oi. Eu quero ver o desenho da Ana. Então, tô aqui na expectativa, Rê. Tô aqui. Ela vai ter que fazer O depois. meu pé tá parecendo. É bem isso. A sua face, então, era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Então, essa é a imagem. Pro, Oi? Oi, Ju. qual que é o versículo da Bíblia que vocês estão? Eu estou capítulo 1, a partir do versículo 9 até o 20, a gente tá. Agora, nesse momento, eu tô. Apocalipse, né? Isso, Apocalipse 1, 9. A gente tá lendo e agora eu tô no versículo 16. E agora a gente terminou o desenho, né? Então, essa é a figura que João está vendo. Levantem aí os desenhos para mim ver quem fez aí. Por favor. Por favor. Chega bem pertinho. Opa, olha só! Pastor Toninho tá bom no desenho, cara. Olha, Dailton. Põe aí mais perto, Dailton. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Que legal, que legal. Olha lá, tá bom? Tá muito bom, muito bom. Olha lá, Aninha. Uhul! Olha lá, Aninha. Vai ter que fazer um melhor para nós depois, hein? Para ficar de exemplo, hein, Aninha? Quem mais? Vamos lá. A Luz não fez, não, ela só tá dando risada no meu. Olha lá, Marli. Deixa eu ver. Olha, muito bom, muito bom. Muito bom. Deixa eu ver. Quem mais? Cláudia. Vamos lá. Então, cabelo, o cinto, legal. Muito bom. Renatinha lá, ó. A Renata escreve muito ao redor das coisas que ela faz. Muito legal. Isso é bom também, porque. Vamos lá, cadê Soninha e Pastor? Deixa eu ver. Márcia, deixa eu ver também. Gente, muito legal. Eu queria dar aula para vocês desenharem. Que legal, cara. Olha lá, isso mesmo, Dri. Olha que espada, hein, Adriana? Você tá nervosa com essa espada saindo da boca, hein? Rapaz, tamanho da espada. Essa vai cortar meio mundo. Cadê, Cíntia? Eu vi o seu, Cíntia? Soninha? Cadê? Deixa eu ver de novo. Vocês mostraram? Eu não vi. Mostrou, verdade. Legal, legal. Gente, muito show. Olha lá. Pastor, show de bola! Pastor Marcos, legal! E aí, Edson, conseguiu, pastor? Fazer algum desenho aí? Show de bola! Olha lá, olha lá, olha lá! Bom, muito bom. Quem mais? Tem alguém aí que não tá aparecendo aqui na minha tela, que eu queria que mostrasse? Eu sei que tem mais Vou gente. fazer o meu ainda, tá, Pro? Tá bom, depois você faz. Nem todos estão aparecendo aqui na tela para mim, mas depois, se vocês puderem, tirem uma foto desse desenho e põem lá no grupo para mim, por favor. Pode ser? Tá bom? A gente é tudo de casa, somos todos irmãos em Cristo. Eu quero me divertir mesmo, vendo que vocês fizeram o desenho de vocês. E como é bom a gente, né, ter essa interatividade. Isso é muito bom. Me deu esse estalo de pedir para vocês fazerem esse desenho, porque eu queria que vocês olhassem agora para esse desenho
E a gente vai conseguir agora, então, ter um pouco mais de entendimento sobre algumas coisas que João está vendo, né? De que João está tendo nessa visão. Então, o que ele fala nesses versículos tem muito a ver com imagens, com coisas realmente espirituais e ao mesmo tempo físicas que João está vendo. Então, ele descreve exatamente a figura desse filho de homem que está diante dele. E ele descreve de uma forma que ele consegue pôr no papel para nós o que é que ele está vendo. Porque o rosto de Jesus não é o rosto como o sol que a gente vê, né, ao meio-dia, mas o esplendor da glória de Deus é tão latente que é como se fosse. E eu posso dizer para vocês que, na verdade, cada uma dessas realidades que João está descrevendo para nós tem realmente o seu contexto espiritual e ao mesmo tempo físico, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, então, eu vou voltar um pouquinho a leitura de novo e a gente vai, então, agora em cima desse desenho e em cima de tudo que a gente vai falar hoje, a gente vai trazer essa descrição. Então, voltando lá para o capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então vamos parar aqui para a gente já entender. O pano de fundo para nós, o entendimento do que João está fazendo aqui, ele nos traz o local exato onde ele está e que tudo isso acontece. E ele diz que ele está sendo perseverante junto com a igreja, com ele nesse momento da história. Se vocês não lembram, vamos lembrar de novo. Qual é o ano, mais ou menos, que João está tendo essa revelação e esse entendimento do livro de Apocalipse? Em que momento da história, em que ano nós estamos falando aqui? Meados entre o ano 90 e 96, né? Então a gente está ali entre o ano 90 e o ano 96 depois de Cristo. Então, se Jesus morreu por volta do ano 33, 34, né, entre 30 e 34 ali que eles falam, isso quer dizer que a igreja estava caminhando sem Jesus há mais ou menos 50 anos, ok? Em média aí 50 anos arredondando, tá? Então nós tínhamos aí 50 anos passados e que nesse momento da história já estamos no ano 90, 96 depois de Cristo. Então, João está dizendo para nós que por causa da palavra, não é isso que ele descreve aí no versículo 9, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ele estava onde? Ele estava na ilha de Patmos. Ele estava literalmente exilado. Ele estava literalmente preso. Ele estava em um cárcere, estava em um lugar onde colocaram ele por causa da palavra de Deus, porque a perseguição estava já se intensificando cada vez mais sobre a igreja. Então nós temos um período aí mais ou menos entre o ano 50, 60, que começa ali a perseguição real da igreja, aí vem a destruição do templo no ano 70 por Tito, e aí passa-se mais 20, 25 anos, é o momento aqui que João está tendo essa revelação, ele começa então a escrever esse livro, exilado na ilha de Patmos, que era uma ilha, se vocês pegarem depois o mapinha de vocês lá, vocês vão ver que é uma ilha que está ali bem pertinho da entrada de Éfeso, da Ásia Menor, né? Então, o meu mapa não tá fácil aqui, não vou perder tempo. Então, Patmos, essa ilha é bem pequenininha e ela tá exatamente ali muito próximo da Ásia Menor, que é onde ficam as 7 igrejas, ok? Então, para quem tirou aí, quem imprimiu os mapas, fica até mais fácil de entender. Então, a ilha de Patmos está ali pertinho. João, ele foi simplesmente exilado, levado para essa ilha e deixado ali nesse cárcere, afastado das cidades, afastado então das igrejas, para que ele ficasse de castigo, parasse um pouco de pregar o evangelho de Deus e dar testemunho de Jesus. Mas é justamente nesse momento da vida de João
que os historiadores têm dúvida a respeito de que João é que está falando, mas eu creio, e a maioria, né, dos teólogos crê que realmente é o João, apóstolo, amado de Jesus, que teve todo esse tempo com o Senhor como discípulo, e hoje nesse momento era um apóstolo que já tinha feito muito pelo evangelho, e ele está tendo então agora essa visão e essa revelação. O Espírito Santo agora vai trazer algo tremendo sobre a vida de João, para que ele deixasse isso registrado para nós e para toda a igreja. E quando ele começa o livro, como nós falamos semana passada, ele fala que esse livro é a revelação que Deus deu sobre Jesus Cristo. Então, o Apocalipse nada mais é do que como se agora João tivesse, como não? João agora começa a ter uma visão e um entendimento de quem realmente Jesus é. Esse leão da tribo de Judá, esse que está reinando à destra de Deus, esse que vai vir com toda a sua glória, e ele vai realmente lutar pelo seu povo, e ele vai dar cabo a todos os ímpios, e a sua vinda será gloriosa, e então ele vai exterminar toda a humanidade que é inimiga de Deus, que não se atentou à palavra de Deus, decidiu ser desobediente. Então, João vai começar a ter essa visão sobre este Cristo. Não mais o Cristo do Evangelho, como nós falamos, não mais aquele Cristo crucificado, aquele Cristo ensanguentado, mas um Cristo totalmente ressurreto e em todo o seu esplendor, ok? Então é disso que João vai falar. Praticamente esse livro inteiro é dessa revelação que ele vai dar para nós, é esse entendimento que ele vai trazer para nós. E aí ele está dizendo que ele está então exilado, no versículo 9, na ilha de Patmos, por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus. Lembrando que essa palavra, que testemunho, que eu acredito que está na Bíblia de vocês também, é a palavra martúria, ou marturi, né, no grego, que é nada mais, nada menos a palavra que vem justamente de mártire, né? Então, quando a gente ouve a palavra os mártires do Novo Testamento, os mártires da igreja, está se falando sobre essa palavra martúria, que é no grego, né? E tem a ver com testemunho. Então, quando você disser que você vai ser uma testemunha de Jesus, saiba que você está justamente dizendo que você está disposto a ser um mártir de Jesus, que é a mesma coisa, o significado é o mesmo. Então, isso significa que você está disposto, você está disposta a sofrer qualquer tipo de atentado contra a tua vida por causa de dar testemunho de Jesus, por testemunhar quem é Jesus. Então, se alguém chegar hoje para você e disser assim: a quem você tem servido? Quem é o teu Deus? A quem você serve como religião, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, dar testemunho de ser cristão, de ser de Jesus, de ser nascido de novo, de seguir o evangelho, de crer na ressurreição dos mortos, de crer na volta de Jesus, de crer que os céus e a terra passarão, esses que existem, mas que virá um novo céu e uma nova terra. Esse é o testemunho de Jesus. Esse é o testemunho que a palavra de Deus diz que nós devemos dar. E a partir do momento que você começar a dar este testemunho nos últimos dias, ou dependendo da pessoa para quem você vai dar esse testemunho, nós vamos sofrer então esse tipo de perseguição que os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, ou nós estamos num país extremamente ainda livre, né, de todo tipo de pregação, de todo tipo de liberdade religiosa. Mas pode chegar um dia, e eu acredito que esse dia vai chegar, infelizmente, mas felizmente também, porque isso fala sobre a volta de Jesus, em que realmente dar testemunho sobre Jesus e sobre o evangelho vai trazer morte e perseguição. Então, essa palavra e do testemunho de Jesus é justamente essa palavra do martírio, de ser mártir, de ser uma testemunha. Eu gosto bastante de exemplificar isso também no que diz respeito a um julgamento, né? A você estar num fórum
em um julgamento de um réu, de uma pessoa que está sendo condenada. E diante disso é que a gente tem ideia do que é ser uma testemunha. Então a gente tem a testemunha de defesa e a gente tem a testemunha de não é ataque, né? Testemunha de defesa e de acusação. Obrigada. Tem hora que a palavra some da mente. Então a gente tem ali diante de um juiz, né? Um réu, uma pessoa que está sendo condenada por algo que ela fez, e existem dois tipos de testemunhas. Então, esse tipo de alegoria, esse tipo de situação é que mostra para nós o que é ser uma testemunha de Jesus. Então, o que você diz sobre Jesus? Isso vai dizer a sua sentença. Entende o que é ser um mártir, o que é ser uma testemunha de Jesus? Então, João está dizendo que ele foi exilado justamente porque ele testemunhou sobre Jesus. Ele falou quem era Jesus. Ele é filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Ele morreu e ressuscitou. Então, todos esses testemunhos para aquele momento da história e para os momentos que nós vamos vir aí na frente, né, com a volta de Jesus, com a chegada da volta de Jesus, esses vão ser os mesmos dias em que falar isso vai ser uma afronta à humanidade, vai ser uma afronta para os deuses desse século, vai ser uma afronta para a humanidade. Muitas vezes, já falar, né, sobre pecado, sobre algumas situações que a Bíblia nos diz para ensinar, vocês podem perceber que já traz uma afronta muito grande para as pessoas, né? A gente chama hoje, nessa geração, da geração mimimi, né? Que você não pode falar nada para as pessoas, que elas já se ofendem, elas já ficam iradas com você. Então, quando a gente fala principalmente de pecado, a gente tem esse tipo de represária, né? Então, imagina no final dos dias aí, né, na grande tribulação, onde o anticristo vai estar imperando, onde a lei dele vai ser a lei da humanidade, e você como cristão vai chegar e vai dizer que não é bem assim, de que a família é em primeiro lugar, de que o casamento entre homem e mulher é o que a Bíblia diz. Então, esse vai ser o testemunho que você vai estar dando diante de um júri que vai te julgar literalmente sobre esse testemunho que você está dando. Então, é disso que João está falando. Oi, Valdo. É sabido de nós quem foi que prendeu o apóstolo? Se era Roma ainda ou foi a questão dos judeus? Não, aí nesse caso, a partir dessa perseguição que começa pelo Império Romano por volta do ano 50, ou até um pouquinho antes, que tem aquela dispersão que a gente estudou em Atos, quem estava comigo em Atos lembra, que eles começam a sofrer a perseguição por causa da morte do testemunho de Estevão, né? Começa ali, o start começa ali. Ali no livro de Atos a gente percebe bastante a perseguição por conta dos judeus.